Muito bem, estamos entrando aqui na nossa última entrevista do dia. Ovidio, para onde, portanto, como é que você classifica, melhor dizendo, o nosso ambiente de negócios de gás em 2026? Bom, boa tarde a Boa todas tarde. e todos. Eu entendo que a gente está num momento muito peculiar, assim, mais agentes no mercado, uma discussão intensa sobre caminhos. Às vezes, falamos ontem sobre algumas visões aparentemente antagônicas, mas numa direção comum a seguir. E uma oportunidade única, né? Quando a gente até olha o contexto internacional, e para quem participa frequentemente da CERAWeek, a gente viu há uns 2 anos atrás, a discussão era a transição energética, né? O ano passado, adição energética, né? Um mundo que precisa de mais energia. E agora, muito da segurança energética. E o Brasil é um país privilegiado nas suas múltiplas fontes, inclusive o gás natural, que foi a Verônica que comentou até ontem no painel dela, deveria valorizar mais essa oportunidade de exploração do nosso gás. A gente não desenvolve o shale aqui, né, mas a gente traz o shale líquido, né, para o Brasil. Então, acho que reforçar também o papel do gás nacional na matriz, a integração entre os setores, né, muito importante com relação ao setor elétrico. E nós, nossa visão como investidores de infraestrutura pelo mundo, a gente enxerga o gasoduto, e aí faço também eco na fala do Bertolo com relação à distribuição, transporte e distribuição juntos, atuando de forma integrada, tem um papel logístico extremamente importante de levar as opções ao consumidor. E opção é poderoso. Opção de escolha significa competitividade. Quando nós trabalhamos ativamente na abertura do mercado em 22, abrimos, na verdade, em 21, com a entrada dos primeiros consumidores livres, que foram as Fafens, mas já em 22, com a entrada de vários agentes, podemos verificar esse efeito no Nordeste de uma redução do preço do gás, fruto da competição. Ou seja, já existiam aqueles players, alguns não acessavam diretamente, mas produziu um efeito poderoso que chegou a ser, em alguns estados, se a gente compara a economia do preço da molécula comparado com o preço de referência do líder, chegou a ser 4 vezes maior do que o custo logístico com o transporte. Então, a beleza disso não é mágica, gente. A gente, quando fala de competitividade, nós temos 3 pilares. A molécula, que é a dinâmica e a competição, a logística dutoviária, que é muito eficiente, no sentido de modal logístico mesmo, né? Mas aí, quando eu falo isso, é transporte, com a missão de conectar as fontes de suprimentos e levar essa competição aos city gates, e a distribuição, conectando efetivamente a demanda. Esse planejamento conjunto é muito poderoso para a questão, e mais utilização é menos tarifa. E o terceiro pilar é a questão tributária, né, que também aí já é uma outra, né, mereceria um evento único para falar dela. Então, nossa visão, quando eu penso em indústria dutoviária e transporte e os aliados da distribuição nesse sentido, você, como a internet do gás, você garantir que qualquer fonte de suprimento existente, e aí inclui também o próprio biometano, uma vez conectado, e o poder de greenificação também do uso das redes, ela esteja disponível no ambiente de mercado. Então, acho que a gente precisa fortalecer um hub, efetivamente, de transações, tornar mais líquido esse ambiente, para garantir não só a segurança do abastecimento, uma vez que você está conectado, né, o usuário em geral, ou o público em geral, não percebe isso, mas nós que operamos 24/7, 365 dias por ano, estamos sempre ali, e, às vezes, a fonte da qual você está negociando comercialmente, ela não está ativa naquele momento, mas nem por isso você fica sem gás. Então, conectividade é segurança e conectividade é competição. Tem 2 pontos aí que afetam 2 discussões em andamento, né, recentes em andamento, que afetam diretamente o ambiente de negócios para o transporte de gás, que são, uma revisão tarifária, que está em curso na ANP, e o outro é o leilão de reserva de capacidade, né, que, enfim, mexe com também
de alguma forma com demanda e denominador das tarifas. O vídeo, queria entender um pouquinho, claro que você falou, né, lá no circuito ontem, um pouco sobre a percepção, né, e a opinião, a visão da TAG sobre a metodologia de valoração da ABRAC, está sendo discutida, a possibilidade de uso do RCM, o Pietro Mendes, diretor do MP, aqui já afirmou hoje, mais cedo aqui no painel, que se sente confortável em discutir esse assunto, né, em propor. Bom, queria ouvir, então, acho que nem todo mundo estava aqui ontem presente no painel, valia a pena você dar uma compartilhada no qual a tua visão sobre essa mudança de metodologia e o LRCAP, como vocês estão enxergando como uma oportunidade também para o transporte. Né? Excelente ponto, e acho que dá para pegar essa sua pergunta e fazer uma diferenciação importante sobre esses temas. Revisão tarifária diz respeito ao direito de receita do sistema, né, do transportador, um ambiente regulado, enquanto quando a gente fala do LRCAP é uma questão alocativa do custo do sistema entre usuários. Quando a gente vai para a revisão tarifária, a gente entende que, se fosse separar isso num ambiente de duas salas que correm paralelo, é uma discussão legítima com o mercado, periódica, tem que ter total transparência, a gente trabalha com esse princípio desde o início, no fornecimento, todas as informações estão disponíveis, e ela se tornará mais monótona no futuro, né? Acho que em alguns próximos eventos vocês não vão estar perguntando sobre isso, porque, na verdade, a revisão tarifária, inclusive nos mercados mais maduros que a gente opera, ela acontece todos os dias, né? O Tiago ontem até colocou muito bem, o superintendente da ANP, da SIM, de um plano de contas transparente com o mercado, porque ao mesmo tempo que você tem que dar transparência, você tem que dar segurança para o investidor daquilo que ele está fazendo, vai ser devidamente remunerado. Obviamente, a gente está num momento também de discussão que envolve muita pedagogia com o mercado. E, às vezes, nós somos cobrados de muita informação que já foram disponibilizadas há anos, e agora mesmo, na revisão tarifária, nós redisponibilizamos todas essas informações, mas que qualquer cidadão, se entra, por exemplo, no site da ANP, vai ver que as autorizações de operação já têm a decomposição contábil dos ativos, a evolução da depreciação. Então, também é nosso papel, não adianta a informação estar disponível se ela não tiver de fácil acesso. Então, a gente tem um grande exercício com relação a isso. E nós entendemos sobre o RCM especificamente, que é um método que não tem as prerrogativas da própria regulação, no sentido de ser internacionalmente reconhecido e aplicado em setores regulados, você não tem isso, e não reflete também o momento da transição brasileira. Mas, posto isso, do primeiro capítulo, discussão, revisão tarifária, que é legítima, nós vemos agora para a questão do LRCAP. E aí não tem a ver com a revisão tarifária, mas a ver com o denominador. Não é que não tem a ver diretamente com a receita, mas tem a ver com o denominador. Mexe com tarifa, no final das contas. Isso, né? Mexe com tarifa. E o que até o Pietro colocou, né, que a gente precisa ter até uma conversa, estamos falando com a ANP no sentido do entendimento da aplicação da regra. E, pelas escolhas que foram feitas no leilão, é importante separar o que é o volumétrico do financeiro e o que é térmica nova e do que é térmica existente. Então, na hora que você aplica o cálculo matemático sobre a tarifa, e não sou eu que estou inventando, estou cumprindo a regra, a simples renovação de térmicas, que foram importantes, eu olho assim, poxa, não ter a renovação seria pior, mas na hora que nós vamos para o cálculo tarifário, se você tinha térmicas existentes, que já faziam parte do denominador, contratando o par, né, a entrada e a saída em base firme, a gente utilizava esse denominador completo em base firme. Agora, a recontratação do mesmo volume, pagando menos, tem um efeito alocativo, independente de qual seja o tamanho da conta, entre térmico e não térmico. Me explico. No momento que você contrata só a saída, em base firme, que será compor o denominador tarifário, e a saída representa mais ou menos 70% do par. O compromisso também que foi exigido do agente não foi contratar o volume total, foi só 70%. E ainda oferecer um desconto de 15% no longo prazo, significaria dizer que você está dando um 82% de desconto
para aquele usuário reservar a mesma capacidade. Então, isso tem um efeito alocativo, o impacto na indústria, na divisão da conta. Ele não interfere no direito de receita do transportador, mas tem um efeito matemático. E com relação à volumetria, então, eu quero deixar claro que volumetria de reserva de capacidade é diferença de volumetria financeira para contribuição na divisão da conta. E nós estamos no momento também de validação desses volumes com os agentes. Muitos agentes procuraram, assinaram termos de compromisso para participar, mas não necessariamente estão nessa fase de casamento, né? Teve um noivado, nós temos que evoluir para o casamento, que é realmente a assinatura dos termos de compromisso. Então, a gente está depurando efetivamente qual que é o volume que vai ficar conectado e a importância da participação também na INP, da homologação, né, para assinatura dos CR-CAPs, da formalização desse compromisso de longo prazo. Perfeito. Vamos acompanhar esses assuntos, desdobramentos deles, tenho certeza, na GasWeek. Ovidio, te agradeço, então, portanto, pela tua colaboração e complementar também a sua visão aí sobre um assunto importante para estruturalmente. Obrigado pela oportunidade de esclarecimento e seguimos aí como um aliado do desenvolvimento do mercado. Eu acho que é uma agenda muito importante, o valor que o transporte traz, inclusive para a inserção do gás nacional de forma mais ampla no mercado. Obrigado. Esse foi o Ovidio Quintana, diretor comercial e regulatório da TAG. Portanto, a gente encerra aqui